Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me glória da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na concepção de Maria, a graça superou a natureza. Muito semelhante a este que mais admirável o milagre de Ana, mãe de Maria Santíssima, conceber. Foram seus pais dirigidos pela graça, tão abstraídos da concupiscência e deleite que faltou aqui a culpa original, o acidente imperfeito que ordinariamente acompanha a matéria ou instrumento pelo qual se comunica. Só existiu a matéria despida de imperfeição, sendo meritória a ação. Por esta parte, pôde bem resultar sem pecado esta concepção, tendo também a divina providência assim determinado. Reservou o Altíssimo este milagre somente para aquela que seria sua digna mãe, sendo conveniente que, no essencial de sua concepção, fosse engendrada pela ordem dos demais filhos de Adão. Foi devido e convenientíssimo que respeitada a natureza, com ela cooperasse a graça em toda sua virtude e poder. Em Maria, a graça deveria ostentar-se mais eficaz do que em Adão e Eva, toda sua descendência, pois foram eles os causadores da corrupção da natureza e de sua desordenada concupiscência. Aqui fala da concepção de Nossa Senhora, como que seus pais eram abstraídos da concupiscência da carne. Eles não tinham, eles andavam na graça. Não vou falar que eles não tinham pecado, mas eles andavam na graça de Deus. O cuidado que de Deus em escolher até os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus, tinham a santidade, tinha que começar lá atrás. Tinham que ser pessoas abstraídas da culpa, da concupiscência da carne. Eles alimentavam mais o espírito do que a carne. E muitas vezes a gente temos que nos fazer essa reflexão. Porque Ana e Joaquim eram pessoas comuns. Em comum era Nossa Senhora que estava no ventre dela, ali, preservada de toda culpa. O que nós estamos mais alimentando em nós? O nosso espírito ou a nossa carne? As nossas paixões? Ou a graça que Deus derrama em nós? Nós temos que estar sempre fazendo essa reflexão em nós. O que está sendo alimentado em nós? A nossa compulsão compulsão por comida, por
comprar, por ficar o dia inteiro numa televisão, por séries e mais séries, séries atrás de séries. Aqui nós estamos dando lugar em nossas vidas. Santa Ana e Joaquim, eles viviam na graça porque eles davam espaço a Deus em suas vidas. E não era um espaço restrito, era um espaço ilimitado. Então, Deus olhou para eles com todo o amor, pessoas dignas de serem os pais da mãe da, de quem seria a mãe dele, que é Nossa Senhora. Mas porque eles davam espaço para Deus agir. Deus agia na vida deles. Não era dia sim, dia não. Era sempre, eram constantes. E esse ser constante, muitas vezes, é o que nós, na nossa vida de oração, nós enfrentamos. Essa constância, essa perseverança de estar ali, sempre constantes na oração, sempre firmes, constantes, sempre fazendo, para que nós não saiamos da graça. E, e não podia ser de outra forma a mãe de Jesus. É um dogma de fé da Imaculada Conceição, mas nós estamos tendo a oportunidade de conhecer e entender profundamente este mistério de Deus, que é a concepção de Nossa Senhora. Essa concepção prodigiosa, porque por natureza nós, devido à culpa de Adão e Eva, nós nascemos com essa culpa. Por natureza, é natural que isso aconteça. A partir do momento que Adão e Eva, através dele, a culpa entrou no mundo, nós nascemos com essa culpa naturalmente. Não é porque Deus queira, mas é porque é assim. E Nossa Senhora veio isenta desta culpa, perfeita, sonhada, toda adornada de graças, de, de todos os mares de amor, de beleza, tanto por fora quanto por dentro. E, e muitas vezes os irmãos evangélicos ofendem muito Nossa Senhora. E nós, por não sabermos tão pouco dela, nós não sabemos defendê-la. E fazer esse estudo nos dá a oportunidade de conhecer Nossa Senhora, de saber desde a sua concepção até o dia que ela subiu aos céus. Nos dá essa oportunidade, aprofundar nesse estudo de Nossa Senhora, fazer nossos 31 dias, ler o Tratado da Verdadeira Devoção também é muito importante para podermos termos argumentos e defendermos Nossa Senhora diante de tantas coisas que os evangélicos ofendem. Venerar Nossa Senhora não é colocá-la no lugar de Deus, mas é amar a Deus nela. É amar a Deus nela. É enxergar Jesus nela. E amar Jesus nela. Não podia ser outra, tinha que ser perfeita em tudo. E ela sempre foi perfeita em tudo. Uma entre todas foi a escolhida. Não foi qualquer uma, como eles dizem. Foi a escolhida. E é a nossa mãe, Nossa Senhora.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A concepção imaculada de Maria, Mãe de Deus, pela virtude do poder divino. A divina sabedoria já prepara tudo para fazer surgir a Mãe da Graça, ilesa da mancha que contaminava toda a natureza, concebida sem o pecado original. Estava completo o número dos antigos patriarcas e profetas estabelecidos os altos montes sobre os quais seria edificada essa mística cidade de Deus. Com o poder de sua destra, reservara incomparáveis tesouros de sua divindade para dotá-la e enriquecê-la, que é aquilo que Nossa Senhora nos conta, nos 31 dias com Maria, que foi enriquecida, o Senhor no seu poder, na sua sabedoria, na sua divindade, encheu ela de vários tesouros, de beleza, de santidade, e em todos os momentos ali que ela contemplava ele, que ela o amava, mais e mais ele dava para ela um tesouro. Por exemplo, ela recebia a destra, como que falam, A destra, não. Nossa, eu esqueci o nome. Não é destra, é como se fosse algo assim, sobre todas as... com domínio de tudo, como a rainha mesmo, sobre que dominava tudo. Aí ela se tornava a rainha de todo o céu, de toda a terra, rainha de todas as criaturas, Quando ela decide, dar a vontade humana dela, amarrar no trono divino, mais e mais graças ela vai ganhando, de Deus. Deus vai enriquecendo ela, porque como ela deu tudo para ele, ela deu tudo, 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 tudo. Então, ele foi e pôde fazer nela tudo também, tudo. Então, ele enriqueceu ela com todos os tesouros que ele tinha reservado para ela, tornou ela mesmo ali a rainha de tudo, Então, tratou ela como se trata uma rainha, Dá para ela o tudo, divide tudo com ela, Tudo, 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 divide o reino todo com ela ali. Maravilha, Para sua escolha, custódia e serviço. Olha só, reservava incomparáveis tesouros de sua divindade para dotá-la e enriquecê-la, para sua escolha, custódia e serviço. Estavam designados 1000 anjos fidelíssimos à sua rainha e senhora. Então, como já foi dito, Nossa Senhora tinha muitos anjos a serviço dela, 1000 anjos, a serviço de Nossa Senhora, ao cuidado, custódia, serviço para ela. E esses anjos foram escolhidos a dedo por Deus, para estar conduzindo, para estar protegendo ela. Então preparou-lhe uma estipe real, e nobilíssima, da qual descendesse, e escolheu-lhe pais perfeitíssimos, dos quais diretamente nascesse. Então os pais dela também foram escolhidos, Tipo assim, foi tudo muito bem preparado, Você vê o carinho de Deus com tudo, com todos os detalhes, Se naquele século houver melhores e mais idôneos para serem pais daquela que o mesmo Deus escolheria por mãe, os teria eleito o Altíssimo, Então, deu o melhor para ela, O melhor. Porque também eles seriam a voz de Jesus, Então, assim, foram pessoas preparadas, foram pessoas escolhidas, Então, e Nossa Senhora é essa pessoa. Nossa Senhora é maravilhosa, gente?
cheia de graça, né? Toda assim, uma obra-prima das mãos de Deus, sabe? Eu vejo assim, sabe? Como alguém que olha assim para o seu reino e fala: Nossa, eu preciso de uma rainha. E não pode ser qualquer rainha, né? Como eu não sou qualquer rei, né? Eu sou Deus, né? Eu sou rei de tudo, eu sou todo sabedoria, toda bondade. Eu preciso de alguém assim, à altura. Preciso de uma rainha à altura. E Nossa Senhora é essa rainha à altura, né? E rainha de todas as coisas, de todos nós. Por causa da divina vontade, né? Porque ela foi toda aberta para a divina vontade. É uma filha legítima da divina vontade, uma super filha da divina vontade, Nossa Senhora é, né? Um exemplo maravilhoso para nós. É uma felicidade muito grande ter essa mãe, de contemplar junto nesse momento, contemplar junto com Deus, essa mística cidade de Deus, contemplar junto com Ele, sabe? E ficar, né, impressionado, né? Ficar encantado, admirado, né? Que a gente fica tão admirado que a gente não tem nem palavras para falar assim dela, não tem. É uma felicidade muito grande poder estudar esses estudos, né? Escutar sobre Nossa Senhora, é, acompanhar todo esse processo, a vida dela na Terra, né? Esse novo céu e essa nova terra que é ela, né? Poder contemplar, ver o que Deus, né? O triunfo de Deus, né? É como se Nossa Senhora fosse um triunfo de Deus, fosse uma honra de Deus. Nossa Senhora fosse isso, sabe? Deus se honrou fazendo ela. Deus se honrou através dela. Ela representa isso, a honra e a glória de Deus, sabe? Se fosse assim, o presente mais lindo para dar para Deus, a gente pensa Nossa Senhora. Um presente lindo para ser dado para Ele, para honrá-lo, para glorificá-lo, para reverenciá-lo. Entendeu? É assim que eu penso, né? Igual um rei. Pensa num rei que queria muito uma rainha e entre as jovens não encontrava nenhuma rainha assim, à altura, né? Daquele rei, daquele reino, né? Aí, depois de muita escolha, vamos supor assim, chega para ele uma rainha. Depois de muita espera, chega uma rainha, que é uma rainha assim, à altura do reino, à altura daquilo que ele tanto sonhava. E a felicidade desse rei é imensa. Então, Nossa Senhora é alguém assim, à altura dele, alguém que correspondeu totalmente ele, sabe? Alguém que ele viu e ficou assim, encantado, maravilhado, né? Foi uma felicidade para ele. Nossa Senhora é uma felicidade para Deus, sabe? Para mim, Nossa Senhora representa a felicidade. Ela é a felicidade, assim, sabe? Porque ela é alguém que faz Deus sorrir, né? Ela é alguém que faz Deus chorar de alegria, alguém que enche o coração de Deus de encantamento, né? Que Deus olha para ela e fica encantado, né? Que Deus fica encantado com esse triunfo dele, né? Por isso que ela o máximo do máximo, né? Das criaturas, assim, ela é o máximo do máximo. É porque de todas as criaturas, ela foi aquela que foi assim, perfeita, perfeita. Então ela representa isso para mim. Ela foi criada, mas ela não é igual todo mundo criado, né? Ela foi eleita, né? Ela é a filha predileta, né? A filha predileta. E também, então a gente toma ela também como nossa predileta, né? A gente faz parte dessa família, a gente toma ela como nossa rainha mãe, né? A nossa rainha mãe, que ela também tem os sentimentos igual de Deus sobre todos nós. Então, ela olha para cada um de nós com os sentimentos divinos, então ela nos abraça como mãe, ela nos quer lá no céu com ela, ela deseja o mesmo que Deus deseja, né? Então, ela sofre muito junto com Deus também quando as almas se dispersam,
que as almas, né, dizem não para Deus, que com a perca de uma alma, uma dor muito grande para ela, porque ela tem os sentimentos igual de Deus por cada pessoa. Ela ama demais, demais. Então ela sofre muito, 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 muito com a perca de alguém. E o interessante é que ela também quer encher a gente, adornar a gente com esse tesouro. Ela nos ensina o caminho. Ela vira e fala: olha, você vai passar pelo mesmo caminho que eu passei. E eu vou ficar junto com você, eu vou te ajudar. Eu mesmo faço questão de, de te tomar como custódia, né? Quando a gente faz esse processo para entrar na divina vontade, a Nossa Senhora é quem passa na frente, pega a gente como custódia, né? Então, se nossa só teve 1000 anjos para cuidar dela, a gente tem Nossa Senhora, que vale por milhões e milhões de anjos para cuidar de nós. E ela pega a gente como custódia, ela faz questão de servir apontando sempre Jesus. Como ela muito fala no livro do céu. Mantenha os olhos fixos nele, né? Ela fala do amor. Nossa Senhora para mim representa esse amor, né? Esse amor. Ela é esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. Ela representa esse amor divino por cada um de nós. Então, quem melhor do que ela para nos levar ao amor, não é mesmo? Então, é, é maravilhoso. Eu não sei o que falar dela assim, sabe? Ela é perfeita, 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 maravilhosa. E que felicidade de Deus ter escolhido ela, por ela ter sido eleita pelo Altíssimo. Que felicidade, né? Ele só tem que elogiar Deus e falar assim: o Senhor tem bom gosto, né? O Senhor tem muito bom gosto, o Senhor sabe escolher direitinho mesmo. O Senhor sabe mesmo escolher, que escolher um ser tão lindo, tão maravilhoso, como Maria Santíssima. O Senhor preparou o melhor. E ainda divide esse melhor com a gente, porque essa felicidade também é para a gente, né? Nossa Senhora é uma felicidade para todos nós. Então, imagina que alegria poder compartilhar da alegria de Deus, né? Poder também fazer parte dessa família e ter essa rainha, ter essa mãezinha para estar sempre com a gente. É um presente muito grande que Deus está dando. É uma felicidade muito grande que Deus pode fazer, né? E, e nela a gente aprende muito também com as virtudes dela. Mas tem muita coisas assim em Nossa Senhora para a gente aprender. Na verdade, ela toda é um exemplo para nós. Toda, 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 na vida dela, em todos os detalhes. E é justamente para que a gente. Esse desejo nosso de imitá-la, de ser um. Tem até uma música que fala, né? Ser um pouquinho do que tu és, né? Esse desejo é divino. É Deus que quer. Deus não é só assim, toma aqui sua rainha, sua mãe, mas você não vai conhecê-la, você não vai imitá-la, não, você vai imitá-la. Ela é para nós também, para a gente imitá-la também. E Jesus, né? Ela e Jesus, principalmente Jesus Cristo, né? Que é o que Nossa Senhora mais pede. Imite meu filho. Olha pro amor, né? Olha pro amor. Olha pro meu filho, né? Ela faz questão, né? Ela faz questão. Entendeu? Porque os dois também eram parecidíssimos, né? Então, é maravilhoso, né? Esse mistério, essa beleza que ela é. É maravilhoso. Tudo que a gente está acompanhando, todo esse processo, né? Da preparação e tudo, né? Que a gente vai meditar o processo da alma ali de Nossa Senhora, do momento que a alma vai ser colocada no corpo, né? Nossa, eu achei incrível. Eu nunca não sabia, né, sobre essa questão da alma, assim, né? Da questão do que eu entendi que a alma de Nossa Senhora foi 7 dias, né, para estar no corpo, né, para ligar o corpo. Enquanto no ser humano, né, o processo eu entendi que parece que é 40 dias para o homem, é isso? Acho que é. E 80 para a mulher. Eu, eu fiquei assim, boba, né? Porque é 40 dias e 80 para formar cada um, né? O homem mas é mais rápido
e a mulher demora um pouco mais, né? Depois que tá tudo formado, aí vem a alma. Incrível, eu achei muito lindo isso, né? É muito lindo isso. Então, isso mostra também que Deus tem todo um cuidado, né? Que Deus esse não é assim, tudo com pressa, tudo tem um processo, tudo segue uma ordem, sabe? Que é feito assim com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, e isso é maravilhoso demais, né? Em Nossa Senhora, 7 dias, né? 7 representa o número da perfeição, né? Então, eu achei interessante que no sábado, né? Foi no sábado, por isso que o sábado é consagrado, né? A Nossa Senhora. Que a gente precisa saber por que o sábado, né? Então tem todo um porquê, né? E tá lá atrás, né? Nossa, é incrível, gente, como que Deus liga as coisas. É incrível quando, na verdade, ele fez tudo isso, né? A gente vai acordando para perceber a ligação das coisas divinas. A gente começa a perceber os sinais divinos ao nosso meio, perceber que as coisas tudo tem propósito, tem um porquê, tem um cuidado de Deus, tem um, sei lá, foi tudo feito numa harmonia, sabe? Conduzido numa ordem perfeita. Todos os detalhes Deus cuida, né? Então é maravilhoso. Então é isso. Em nome do Pai, do Em Filho e nome do do Pai que Espírito me Santo. criou, em Amém. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Mística Cidade de Deus, estudo 17, né? Uma bênção muito grande, a escola, né? Escola da Divina Vontade é uma bênção muito grande para nós, né? Preparação dos pais. Preparou-os com abundantes graças e bênção de sua destra, e os enriqueceu com todo gênero de virtude, luz da divina ciência e dons do Espírito Santo. Depois de haver anunciado aos dois santos, Joaquim e Ana, que teria uma filha admirável e bendita entre as mulheres, executou-se a primeira concepção e do corpo puríssimo de Maria. Quando se casaram, tinham Santa Ana 24 anos e Joaquim 46. Depois do matrimônio, passaram 20 anos sem ter filhos,
E assim, no tempo da concepção da filha, contava a mãe 44 anos e o pai 66. Ainda que esta concepção realizou-se pela ordem comum das demais, a virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita e desordenada, deixou-lhes apenas o necessário para a natureza administrar a devida matéria, a formação do corpo, mais perfeito que jamais houve, nem poderá haver em pura criatura. Bem, hoje, no estudo de hoje da escola, né, Jesus fala pra gente muita coisa, né, principalmente essa preparação, né, essa preparação dos pais de Nossa Senhora. Joaquim tinha uma idade, Ana tinha outra, né? Ana era jovem quando se casou com Joaquim. Joaquim tinha mais idade, né? Joaquim tinha 46 anos. E imagina você casar com uma pessoa que é muito mais velha, né? Do que você, e ainda você passar 20 anos em oração, pedindo, né? Pedindo um fruto, né? Uma bênção daquela união. Eu imagino que não foi fácil para Santa Ana, né? E São Joaquim, porque São Joaquim já era mais velho, né? Então, se Santa Ana tinha 24 anos quando ela casou, né? Mais os 20 anos que ela viveu pedindo a graça, né? Pedindo a bênção de dar fruto, né? De ter um filho, né? Então, ela já tinha uma idade bem avançada. E aí a gente vê o quanto que a divina vontade, ela coloca tudo em ordem, né? Porque Nossa Senhora, ela foi gerada de uma forma humana, né? Com todos os processos humanos que uma mulher, né? Uma mulher e um homem faz, né? E aí, eu achei muito interessante essa preparação, porque esses 20 anos foi 20 anos de preparação, porque Nossa Senhora também não poderia nascer em qualquer família, com qualquer pessoa, né? Já era projeto de Deus, que já era vontade de Deus que Ana tivesse Nossa Senhora, né? Tanto é que aqui fala que realizou-se, né? Realizou-se a concepção de Nossa Senhora pela ordem comum, né? Das demais. Então, tinha uma ordem comum, era comum, foi igual, né? Foi igual aos outros, né? As outras crianças nascidas ali naquele tempo. Aí continua assim: a virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita, né? Então, a virtude imperfeita, né? Tirou a parte imperfeita, o Altíssimo, né? O Altíssimo, a virtude do Altíssimo, né? A virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita e desordenada, né? Então, a divina vontade, ela colocou tudo na ordem, né? Tirou a parte imperfeita, né? E colocou tudo na ordem, né? Colocou tudo na ordem. Deixou-lhe apenas o necessário para a natureza administrar a devida matéria, né? Então, deixou tudo, né? Deixou só o necessário, né? Então, só o necessário
apenas o necessário para a natureza, né, administrar a devida matéria e formação do corpo, mais perfeito, que jamais houve, nem poderá haver em pura criatura. Né? Então, jamais houve, nem jamais haverá, né, uma tal criatura como Nossa Senhora. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver, né, que entender isso, entender esse projeto de perfeição de Deus, né? Essa perfeição de Deus é incrível, né? Esse fruto, né? Essa ordem na divina vontade, não é fruto, é uma ordem, né? Ontem Jesus falou muito sobre essa questão de ordem na aula de ontem, né? Essa questão de que na divina vontade tudo é ordenado. Então a gente vê também que na vida de Ana foi tirada a imperfeição, né? A virtude do Altíssimo, né? A virtude foi maior do que as imperfeições, vamos dizer assim, né? Então a virtude do Altíssimo veio ali sobre ela, porque a gente já viu, né, nos estudos anteriores da mística Cidade de Deus, que Santa Ana também, ela foi preparada, né? Ela já foi preparada por Deus, assim como Nossa Senhora também foi preparada para ser a mãe de Jesus, né? E isso é uma coisa, assim, incrível, né? A gente vê essa forma de Deus trabalhar, né? Essa forma da divina vontade atuar, né? Então, cada vez que eu leio a Mística Cidade de Deus e outros livros, né, isso fica mais claro para a gente vai mergulhando, né, vai mergulhando. Tem sido falado tantas coisas sobre a fé, né, tanta coisa sobre o fim dos tempos, né, sobre tanta coisa. A gente está sendo bombardeado, né, pela internet por essas coisas. E aí a gente tem a graça de Deus nos dar um canal, né, onde a gente vai mergulhar, onde a gente vai aprendendo a mergulhar, a conhecer tudo na essência. A gente viu também a preparação de Santa Ana e São Joaquim também na Valtorta, né? Então, tem esse processo todo, né? Tem esse cuidado de Deus, né? Esse amor. Eu vejo assim, eu vejo como um amor muito grande da parte de Deus, né? Tanto no criar, tanto no criar Santa Ana, né? Para ser a mãe de Nossa Senhora, porque Santa Ana e São Joaquim, praticamente eles tiveram o mesmo processo de Ana ou de Maria José, né? Se você for olhar as duas histórias, você for fazer a comparação de Santa Ana com São Joaquim e São José com Nossa Senhora, você vai perceber que não tem tantos pontos diferentes. Então a gente vê que Deus ele tem um trabalhar igual, né? É ordem, né? Tudo é ordenado. Isso é o que é bom. Então teve essa preparação, né? Essa preparação de Santa Ana para que pudesse vir Maria. Imagine, eu fico pensando assim. A gente acha tão estranho quando uma mulher mais velha casa com um homem mais novo, ou então um homem mais novo casa com uma mulher mais velha. Mas, se a gente for ver na Bíblia, se a gente for ver na palavra de Deus, a gente vai ver tipo, que nem Santa Ana. Santa Ana era mais jovem do que São Joaquim, né? E eles foram felizes, Eles viveram uma felicidade plena porque foi a preparação de Deus, né? Foi o fazer a vontade de Deus, né? Viver na vontade de Deus. Então, isso que é importante, né? Você vê a pessoa com a alma, né? Ver a alma da pessoa.
e não a aparência, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não viu José pela idade de José, né? Mas ela conseguiu ver na alma, né? Ela conseguiu ver a alma. Foi a mesma coisa que com certeza aconteceu com Joaquim e Ana, né? Eles se encontraram na alma, né? E olha só, a pessoa casar, enquanto tantos não querem ter filho, né? Porque hoje você vê que a maioria dos casamentos hoje não quer ter filho, né? E Santa Ana já era o contrário. Santa Ana teve filho com a idade já avançada, né? Já bastante avançada. Ela confiou em Deus. A gente vê nesse trecho que ela tem nesse trecho que ela tem uma confiança muito grande em Deus e que ela não questiona, né? Ela não questiona Deus, ela simplesmente ela aceita ali aquilo que Deus quer fazer. Se Deus quer fazer com que ela tenha, né, essa filha na terra idade, né, com ela já com idade avançada, ela aceita, tanto é que ela nunca desistiu, né? Santa Ana, ela não desistia, ela pedia, 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 sempre pedia e ela lembrava. Ela lembrava dos antepassados dela, né? Das outras, de Ana de Ocana e tantas outras que pediam, né? De Sara, que teve filha já idosa, né? Então, teve filho já idosa. Então, assim, a gente vê que a promessa de Deus, ela se cumpre naquela alma que é constante, né? Naquela alma que ela começa a fazer o bem, ela prossegue no bem. Ela não para. E foi isso que aconteceu com Santa Ana, né? Ela passou 20 anos pedindo, 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 pedindo. 20 anos, olha que ela casou com 24 anos, né? Para ela ter uma filha com 24 anos seria mais fácil do que ela teria mais energia, vamos dizer assim, né? Já, já, já Santa, mas ela não, para ela seria fácil ela ter uma filha, né? Com 24 anos, 25 anos, que ela teria mais energia, vamos dizer assim, né? Mais agilidade, né? Mas, mas ela teve uma filha, né? Uma filha abençoada, uma alma pura, né? E ela cuidou dela até os 3 anos, que fala que ela deixou Nossa Senhora no templo com 3 anos, né? Então, até esse tempo, ela se dedicou muito bem, né? Muito bem a, a Nossa Senhora, mesmo com ela tendo idade, né? Mas por quê? Porque a virtude do Altíssimo estava sobre ela, né? E o que era imperfeito, né? Se existia alguma coisa que ela não conseguia fazer, a virtude do Altíssimo ajudava ela a fazer. Ou seja, a graça, né? A graça de Deus. Eu tiro muito, eu vejo eu vejo falar de Santa Ana e São Joaquim, e eu me comparo muito, assim, não porque eu pedia filho, não, mas eu achava que eu nunca ia ter filho, né? Por causa da minha deficiência e tudo, eu achava que eu nunca ia ter filho. E quando Deus me deu o meu primeiro filho, eu tinha, eu tinha 21 anos, né? Então, quando eu tive ele, nossa mãe, eu me desdobrava para fazer o melhor que eu podia, mesmo com a minha limitação, né? Eu me desdobrava para cuidar dele, né? Eu tive a minha gravidez foi uma cesariana, né? E aí eu tive que fazer repouso e tudo, e não tive quem cuidasse, né? Na época não tive quem cuidasse de mim.
e eu tive que cuidar de mim e cuidar do meu filho. E eu lembro que para mim poder dar o banho do meu filho, né? Eu colocava água aos poucos. Mas por quê? Porque mesmo sem eu reconhecer, mesmo sem eu ver a graça de Deus, né? Mas Deus me deu a graça de fazer, né? Deus me deu a graça, mesmo eu tendo minhas limitações, mas Deus me deu a graça. Não por merecimento, né? Não porque eu não tinha conhecimento de Deus. Então, eu não era que nem Santa Ana, né? Santa Ana, ela tinha conhecimento de Deus, né? Ela era uma pessoa tenente a Deus. Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero passar, falando dessa questão da minha gravidez, é que é a graça de Deus que faz tudo em nós, né? Foi a graça de Deus que preparou Santa Ana e São Joaquim. Foi a virtude de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem esse medo de achar que a gente não vai conseguir fazer uma coisa. Mas, quando a gente pede a graça de Deus, a gente consegue. A gente consegue fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer, né? Aquele bem que a gente, né? Que a gente quer fazer. Aquela alma perseverante, né? Constante, né? Você, como é falado no livro do céu, o bem que a constância produz, né? Porque o que foi a Santa Ana, ela não parou um minuto de pedir. E ela passou 20 anos. E às vezes, não sei, talvez a pessoa esteja pedindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, a conversão do filho, do marido, e às vezes não acontece e a pessoa desiste, né? Então, o que mais me chamou a atenção na aula de hoje, principalmente nesse trecho, foi a perseverança de Ana. Foi ela ter passado 20 anos perseverante, pedindo, sem questionar o que Deus queria, né? Sem questionar. Porque muitas vezes a pessoa questiona, né? Mas ela aceitou ali. Eu fico imaginando a cena, eu lendo esse livro, eu fico imaginando a cena de Santa Ana quando ela soube que estava grávida. Porque era uma coisa que ela já vinha pedindo há 20 anos, né? Há 20 anos, e aí o que acontece? Vem ali e se consuma. Foi a mesma alegria que eu senti quando meu filho nasceu, quando eu coloquei meu filho no colo. A minha alegria foi tão grande que eu nem conseguia dormir. Eu ficava só olhando para o meu filho, que eu fiquei no hospital, e aí eu ficava com medo de acontecer alguma coisa, de alguém tirar meu filho de mim, sabe? Eu estava lá sozinha, então eu tinha esse medo de alguém ir lá, sei lá, no hospital, ou de alguém trocar os bebês, essas coisas que muitas vezes a gente vê que acontece nos hospitais. Então eu nem dormia. E a emoção que eu sentia, eu olhava assim, eu dizia, meu Deus do céu, sem ter nenhuma experiência com Deus, nenhuma. O meu filho Gabriel eu já tinha, mas o Eduardo eu não tinha. Então eu ficava contemplando ali, mesmo sem entender, mas eu olhava e dizia, meu Deus, né? Então, e hoje eu olho para o meu filho, para os meus 2 filhos, eu olho assim, eu falo, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, porque eu reconheço que hoje, naquela época eu não reconhecia, mas hoje eu reconheço que tudo vem de ti. E como é bom contemplar, olhar os meus filhos e dizer assim, não, é, é, é o Senhor, é a manifestação do Senhor, é a graça do Senhor, não é merecimento meu, não é mérito meu, mas é a graça, é a tua graça, foi a tua graça que quis me presentear com os meus filhos, que quis me presentear com a minha vida, né, com a minha família, com os meus filhos. E é a tua graça que me faz caminhar na tua presença, né? Então, assim, a gente vê essa presença de Deus, né? Audivelmente, audível, assim,
a passos largos, né? Você reconhecer. Eu imagino o que Santa Ana não sentiu, né? Eu acho que ela ficava maravilhada, imagina. Imagina só, né? Principalmente ela que já tinha o segredo, né? De que ela iria ser a mãe da mãe do Salvador. Joaquim não sabia, né? Porque o anjo não tinha revelado a ele, mas já tinha falado para Santa Ana, né? Santa Ana sabia. Só que ela teve que guardar o segredo, igual como Nossa Senhora teve que guardar o segredo, né? Também até o momento certo de falar com José. É incrível essa coincidência, essa providência, né? Coincidência não, essa providência de Deus. A vida na divina vontade. Você vai ligando os pontos, você olha assim, você diz: meu Deus, é o Senhor. É o Senhor, não sou eu, é o Senhor. Em nome do Amém, Pai que me Fiat. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Essa perfeição do corpo de Maria, achei muito interessante, né? Esse capítulo da cidade mística, porque descobri coisas que eu não sabia ainda, né? A idade dos pais, Maria, Joaquim e Ana, né? Ela era bem mais nova do que ele, da esterilidade dela, que a gente sabia que era estéril, mas pensa que depois da concepção ela tinha sido curada, não foi, né? Continuou estéril. Então, assim, tudo foi muito milagroso, né? Muito milagre, foi muito mesmo vontade de Deus mesmo, vontade divina, né? Não tinha nada humano nessa história de Maria, não teve nada, né? Quase nada humano. Humanidade, o que teve de humano é que ela foi gerada de uma relação sexual, como todos os bebês da face da Terra, né? Ela foi criada teve a ajuda de Joaquim, né, e de Ana, teve um óvulo e um espermatozoide que se fundiram. Mas Deus quis usar dessa maneira para que ela fosse, olha para vocês verem, que bondade de Deus, como que Deus é maravilhoso. Ele criou uma pessoa perfeitíssima, mas criatura, como nós, para nos dar a esperança, né, de que também podemos buscar essa perfeição, porque é possível, né? Apesar de que nunca alcançaremos, né, a perfeição de Maria, jamais ninguém na Terra, ninguém conseguirá, porque exatamente por causa desse pedacinho aqui, né, que eu achei interessante, ele fala assim, Jesus falando que o, o, o corpinho de Maria, né, como é que fala? O temperamento de Maria, ele não é como nós. A gente tem, né, uma tendência de um temperamento ou outro, né, que nos influencia mais. Né, um melancólico, outro mais, né, sanguíneo, e assim por diante. E Maria teve todos na medida certa, para que ela nunca se desequilibrasse, nunca saísse do eixo, né? Quer dizer que então isso nos leva a, né, pensar que quando a gente às vezes sai do eixo, né, perde o controle, então é devido mesmo à nossa criação, como nós fomos feitos. E se Deus permitiu que a gente fosse feito assim, ou mais ou menos, de um jeito ou de outro, é porque assim Ele quis, Ele dispôs assim. Então, temos que ser agradecidos de como somos. Eu sempre achei, desde adolescente, que nós somos como aqui, aqueles cavalos selvagens no pasto, porque a gente veio da roça, e lá na roça, lá na fazenda, lá na roça, lá onde que a gente morava, tinha cavalos, né? E tinha um cavalo que chamava Andorinha, e o Andorinha era muito mansinho, eu gostava muito. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade, né, de pensar nos cavalos, né? Porque tive assim, como a gente na infância, né? Hoje em dia, a criança tem contato com um cachorrinho ou com um gatinho dentro de casa, lá eu tive com cavalo, com porcos, né? Com galinhas, era o jeito, né? Era o que a gente tinha lá. Mas então eu sempre pensava no Andorinha, porque o Andorinha, quando ele galopava, e
a crina, tudo voava para longe, e eu ficava pensando, né? Nós somos como esse andorinha, como esse cavalo, né? Sem rédeas, solto no passo. O dia que está solto, galopa para lá e para cá como quer, né? Mas quando a gente põe o cabresto nele, né? Põe as rédeas, põe o arreio para a gente subir nele, ele é completamente domado, né? Ele já não cavalga daquele jeito mais livremente. Ele vai no passo que a gente quer, porque a gente leva ele aí pelas rédeas, né? A gente leva ele ali. Então eu sempre pensei assim que nós somos assim também, sabe? Nós somos como um cavalo solto no pasto e a gente precisa de rédeas, né? Precisa de rédeas para nos segurar, para nos controlar, né? E essas rédeas, o que que são? É a gente ter o conhecimento do que é bom, do que é certo, né? E a gente viver cuidando para a gente não cair demais. Cair a gente cai, mas para não cair demais, né? Para não ficar sempre em deslize, a gente está sempre com as rédeas ali, né? Eu acho que assim, sabe? É o que faz um santo. É quando ele se conhece e quando ele consegue se segurar, se ele consegue mandar em si mesmo, como se diz o outro, né? Ele não deixa que ele seja solto como um cavalo. Porque quando a gente é solto, assim como a andorinha era solto no pasto, nós estamos agindo com a nossa vontade. Fazemos o que queremos. Pulamos, gritamos, fazemos o que queremos. Mas quando a gente está, né, sob a vontade de Deus, né, o poder da vontade de Deus, que a gente conhece o que que é bom, o que que é certo, o que que se deve, o que que se pode fazer, então aí a gente já não é mais livre assim desse jeito. A nossa liberdade foi dada a Deus, então a gente vai agir de acordo com a vontade de Deus. Aí assim os santos fazem, né? Agem de acordo com a vontade de Deus. Eles não são livres por aí fazendo tudo que quer, né? Nem nos convém, como eu disse ontem, volto a falar. São Paulo já dizia, tudo é permitido. Deus não deixou nada aqui que a gente não possa usufruir de tudo que ele fez, que tudo era muito bom. Mas nem tudo convém. Às vezes nem é um pecado, mas vai levar o irmão a pecar. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Se vai levar o irmão a cair no erro, é melhor a gente pensar um bocadinho e mudar nossa conduta. Não vão fazer isso, ou não vão falar isso, pronto. Eu sei que é assim, para mim funciona assim, mas o irmão já não aceita desse jeito. Para o irmão, se eu falar isso, ele vai ficar nervoso, vai ficar irado, não vai aceitar, e aí vai ser pior, né? Então é melhor, muitas vezes, calar e, né, e entrar em oração. Para mim, o que resolve tudo nessa vida é oração. Tudo. A oração, ela é como, né, porque tem que ter fé, né? É a fé. Então, a oração na fé, ela consegue tudo. Ela derruba tudo quanto é barreira, ela quebra todas as muralhas e ela alcança todas as graças, porque é o que Deus, né, espera de nós, que a gente esteja unida a Ele, né, unida a Ele, em confiança total com Ele, na providência dEle, na bondade, na misericórdia dEle, no infinito amor dEle, né, na busca incessante da verdade. E quando buscamos a verdade incessantemente, encontramos Jesus Cristo. É a única verdade. Caminho, verdade e vida, é a única verdade. Mas então, essa formação de Maria, né, como que ela foi criada, como que ela foi formada no ventre de Ana, né? Ana já era, para a gravidez, ela era idosa. Ela não era uma idosa, 40 e poucos anos, mas ela era uma idosa para ficar grávida, né? Ainda mais naquela época. Hoje tem recursos, tem, né, acompanhamento, a medicina e tudo, mas naquela época não. Naquela época mal tinha parteira lá, né? Não tinha, não tinha, como é que fala? Aquele acompanhamento que a gestante faz, né? O pré-natal, não existia nada disso. Então, mas aí ela foi formada assim de toda pureza, de tudo que Deus fez, ela totalmente límpida, pura,
para ser a rainha do céu e da terra. É a rainha dos seres humanos, é a nossa rainha. Ela é mais perfeita do que todos os humanos, ela é nossa rainha. E ela supera os anjos. Então, ela é rainha dos anjos. Né? Então, assim, eu acho muito lindo que falar de Maria é um assunto inesgotável, né? A gente pode falar, e nós nunca vamos esgotar esse assunto, porque ela sempre vai superar tudo, né? Tudo. Então, isso só aumenta o amor, né? O amor que temos por ela e unidos a ela, né? Como ela pede lá nos 31 dias, estar sempre, né? Aos joelhos dela, estar sempre ali, né? E pedindo sempre para ajudar. Me veio agora na lembrança, eu conheci uma moça que ela casou, mas ela não gostava do serviço de casa, nunca gostou, né? Então, assim, era uma briga dentro de casa, porque o marido queria a casa, né, organizada, arrumada, e ela era uma bagunceira. Ela não dava conta, não estava nela. Ela não aprendeu, né, em casa, e ela não sabia e também não queria aprender, não tinha o menor interesse. Então, era assim, era muito bagunçada, muito desorganizada, e aí com comida, com a casa, com roupa, com tudo. Então, um dia, ela falou que assim, ela rezava muito, ela sempre foi muito da igreja. Ela estava em adoração e ela sentiu assim, como se Jesus falasse com ela assim no coração dela, que ela pedisse a Maria para ajudar ela na organização da casa dela. E aí ela foi e começou a pedir, ela começou a rezar assim, desse jeito, pedindo a Nossa Senhora, mãezinha, vem me ajudar. Vem, me ensina como que eu devo organizar minha casa, lavar minha roupa, fazer minha comida, o que que eu devo fazer, como que eu devo agir dentro da minha casa. E diz ela que com essa oração que ela fazia diariamente, pedindo a mãezinha para vir ajudar, ela transformou. Ela virou outra pessoa. Ela conseguiu organizar a vida dela, a casa dela, o matrimônio dela, aí fluiu, né? Ela viveu muito feliz, né? Hoje ela já é uma senhora. Conheço ela, ainda tenho contato com ela até hoje. Hoje ela é uma senhora. E vive muito bem, né? Até hoje, muito bem casada. Então, foi Nossa Senhora que ensinou para ela. Ela falou que ela pedia, me ensina a cozinhar, me ensina a fazer essa comida de hoje. E ela falava que assim ela ia dando conta de fazer todas as coisas. Porque Nossa Senhora foi a perfeição em tudo, né? A organização, o equilíbrio de tudo, em tudo, desde a criação dela. E então a gente deve estar sempre unida a Maria e sempre pedindo a ela nas mínimas coisas no nosso dia a dia. Ajuda-nos, mãe. Ajuda-nos a fazer isso ou aquilo, né? Ajuda-nos com nossos filhos na educação dos nossos filhos. Ajuda-nos a guiar os nossos netos, né? Para a verdade. E assim a gente vai e ela vai nos ajudando. Ela é sempre aquela que passa à frente, né? É aquela que abre os caminhos. Que ela nos ajude Em nome sempre. do Pai que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o assunto que a Aline abordou na aula, que é sobre quando Deus para de enviar a graça por misericórdia. É um assunto assim muito complicado, porque a gente pensa assim, nossa, Deus sempre envia a graça, Deus nunca deixa de enviar a graça, de enviar a luz, de insistir com a alma para ela se salvar, pela conversão da alma, né? Mas ao mesmo tempo ele faz isso por misericórdia, ele para de falar, ele deixa de fazer certas coisas só pensando no bem, ele é o puro amor, ele só faz, tudo o que ele faz é amor. Então é maravilhoso a gente entender a cabeça de Deus, né? A mente de Deus, tentar entender um pouquinho do que ele é. Sempre com essa certeza, assim, sempre a gente pensar em Deus, a certeza que a gente tem absoluta, ele é amor puro.
Aí a gente vai ver algumas coisas, né? Coloca os olhos assim em alguma situação que está acontecendo na vida de alguém e vai tentar entender por que que Deus está permitindo que aquela situação aconteça daquela forma, né? E aí, se a gente olha humanamente, só humanamente, a gente pensa assim: nossa, como eu não entendo por que Deus faz isso. A gente fala muito isso, né? Não consigo entender por que Deus faz esse tipo de coisa. Aí, esse assunto, né, que a Aline falou, que Deus, por misericórdia, ele às vezes para de deixa a alma fazer o que ela quer, deixa ela livre, assim, meio que sempre ele deixa livre, mas ele deixa de enviar graça, de enviar luz, de falar com a pessoa, de insistir assim, porque se ele insistir, se a pessoa está obstinada no pecado, né, como a carta que a gente leu ontem, a carta de uma condenada. E aí ela falando que ela, né, ela contou, foi uma madre, uma religiosa que teve um sonho com uma amiga dela que morreu. E ela estava rezando muito por essa amiga, ela estava rezando, rezando, rezando pela alma dela, ficou sabendo que ela tinha sofrido um acidente. Quando ela sofreu o acidente, ela já não estava muito próxima dela. E ela sonhou com essa mulher que ela mandou uma carta para ela, falando para ela parar de rezar por ela, que ela já estava no inferno, que ela tinha sido condenada. E ela foi explicar como, na carta ela explicava os motivos, assim, né, da condenação, como era lá no inferno, algumas coisas muito interessantes. Interessante, assim, para a gente entender, né, e tentar ajudar as almas para elas não cair nesse erro. Aí ela ela falou que ela estava obstinada, que ela rejeitava todas as graças. Ela rejeitou todas as graças. Teve um episódio que ela falou assim que ela teve para quase se converteu, quase. Ela estava na capela do Santíssimo e aí ela sentiu muito forte a presença de Deus, mas ela não conseguia largar as paixões. Ela não conseguia dominar suas paixões. Então é muito sério quando Jesus fala para a gente não se apegar com o mundo, não se apegar com as riquezas, não se apegar aos prazeres, não se apegar à nossa carne, que a nossa carne ela deve ser dominada pelo Espírito, dominada. Porque se você ama demais a sua carne, ama demais, 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 você vai rejeitar a graça de Deus. Porque ele é espírito e você foi criada à imagem e semelhança dele. Então, o seu espírito deve dominar sobre a carne, né? E Jesus veio, viveu a divindade, se encarnou, né? E viveu totalmente perfeito, dominando a sua carne. Aí ontem eu falei assim, aí ontem eu estava meditando, pensando assim, Senhor, que ontem o trecho que eu meditei na minha casa foi sobre dominar as paixões, né? Dominar as paixões. Aí Jesus fala que o sofrimento é uma forma de você dominar suas paixões. É um meio para dominar as paixões. Aí eu falo assim, Senhor, o Senhor sempre está falando de cruz, o Senhor sempre está falando de sofrimento, o Senhor é tão insistente com isso, o Senhor não cansa de falar para a gente sobre isso, é muito o que ele fala no livro do céu, sobre a cruz, sobre o sofrimento, é muito. Eu falei, nossa, Jesus, como o Senhor tem paciência para ensinar a mesma coisa, mas não, eu falei, mas não é a mesma coisa. Toda vez que o Senhor fala da cruz, o Senhor quer nos iluminar mais ainda, que a gente se apaixone mais pela cruz, que a gente entenda mais a cruz, que a gente deseje mais sofrer, que a gente aceite cada dia mais o sofrimento, por isso que ele é tão insistente. E aí, mas sempre vai ter algo novo para ele nos ensinar quando a gente para ouvir Deus, para entender. Aí eu meditando e pensei assim, o Senhor, quando o Senhor aceitou que a sua carne fosse dilacerada, fosse maltratada, que o Senhor virou uma chaga só, era só sangue, só ferida, seu corpo todo ferido, a sua cabeça tudo, até o coração destroçado, foi para mostrar assim, ó, a minha carne tem que ser dominada.
Ela quis reinar e ela vai se colocar no devido lugar dela. Eu não me apego à minha carne, quem reina é o Espírito. Ele veio para reparar isso e para nos dar o exemplo que a gente não tem que se apegar à nossa carne, que às vezes a gente fica assim, eu senti uma dorzinha na mão, ai, nossa, que absurdo e não sei o quê. E não quer sofrer nenhuma dor. E a gente olha para Jesus, a carne dele está dilacerada. Mas o Espírito está lindo, maravilhoso, perfeito. Quem domina é o Espírito. Porque quando a gente peca, quando a gente deixa os vícios dominar a gente, quando a gente cai no erro e ama os prazeres, ama se deleitar nos sentidos, né? Nos sentidos do corpo, a gente mostra assim, ó, eu amo a minha carne e eu vou fazer de tudo para satisfazer ela. Eu amo a minha carne, então eu vou me viciar em tudo o que pode causar prazer na minha carne. Eu vou amar e eu vou viver para isso. Quando o homem deixa se dominar pelos sentidos, ele é essa mensagem. É desse jeito que a gente vive. A carne domina, eu amo a minha carne, eu faço tudo por ela. E aí Jesus veio mostrar, vocês têm que viver pelo Espírito, vocês são espirituais. Então, deixa a carne sofrer para ela se colocar no seu devido lugar. A carne vai sofrer, o Espírito reina. Eu falei, nossa Jesus, parece uma guerra que existe entre a carne e o Espírito. Mas é mais ou menos isso, é uma luta. Você massacra a sua carne para ela ver onde ela deve ficar. Os seus sentidos dominados. O homem tem que ser rei de si mesmo e dominar. Um rei domina. Um rei ele governa, ele domina. E a carne, ela é como se fosse assim, quando ela quer reinar, ela te escraviza. Ela te leva para o precipício. Quando ela quer reinar, ela é maravilhosa quando você usa para servir a Deus. Ela tem que ser dominada por você, ela é sua serva, ela te serve. Suas mãos te servem para você louvar, agradecer a Deus. Ela é o instrumento que o seu espírito utiliza para louvar a Deus. A sua carne é um instrumento que Deus te deu para você, para o seu espírito aqui na terra não tem como ele se manifestar, né? Então a manifestação que você faz para Deus é com a sua carne. Ela é só isso, ela é a casa de Deus, ela é um templo de Deus. Não é ela que tem que reinar. Ela tem que ser dominada, ela te serve. Ela te serve. E quando ela se insurge contra você, ela se rebela contra você, que você dá liberdade para ela rebelar, você tem que lutar e dominar. Você tem que lutar e falar para ela: eu reino, seu espírito, a sua alma, com Deus, eu reino. Não é você, carne. E se você não quer, e tipo assim, você domina de uma forma que você aceita, ela é sua, ela é sua, mas você deixa ela ser ferida. Se for necessário ela ser ferida, claro que você não vai se ferir, não é isso que eu estou falando. Você não vai se cortar, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas você vai deixar ela sofrer o que ela não gosta, né? Você vai deixar o espírito dominar. Claro que a gente não vai. Deus não quer que a gente fique igualzinho a ele, que a gente seja pura chaga. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Jesus quer. Ele já fez isso no nosso lugar, mas não precisa ser naquele grau, né, de sofrimento na carne. Mas tudo que ele permitir que aconteça com a sua carne, com o seu corpo, você aceitar. A dor, você vê a dor como uma forma de dominar a sua carne. Você deixar, você aceitar e pensar, é a forma que eu tenho para dominar a minha carne, o sofrimento, e aceitar isso. E aí, essa moça falou que ela estava obstinada e que ela rejeitava todas as graças. Outra coisa que ela falou que eu achei muito importante, ela falou assim: Deus, ele tem misericórdia. É a hora que eu entro nesse assunto. Ele tem misericórdia até dos condenados.
Ele tem misericórdia dessas almas que já se condenaram, que já escolheram o inferno em vida. E ele tem tanta misericórdia que ele não permite que você faça o mal que você deseja todo. Então ele não permite, ela viu, quando ela saiu do corpo, ela viu que Deus tinha, que apesar dela ser tão obstinada, que ela já tinha escolhido o destino dela, meio que inconsciente, porque ela criou uma religião para ela, um Deus para ela. Ela falou: "O Deus, eu criei uma religião na minha cabeça, um Deus para mim, um Deus que não acreditava em céu nem inferno". Então ela vivia tranquila, né? Que não existe inferno, não existe demônio, não existe céu, então eu vivo aqui do jeito que eu quiser. E ela se acomodou nisso. E aí ela falou que quando ela saiu, que viu a realidade, ela viu que Deus não tinha deixado ela praticar, não tinha permitido que ela praticasse todo o mal que ela queria. Porque quanto mais ela praticasse mal, consciente e até por fraqueza, mais ela sofreria no inferno. Então ele, ele, ele é tão misericordioso que ele vê que a alma está obstinada, mas e ele não permite que ela faça tudo o que ela deseja, porque tudo o que acontece é permissão de Deus. Então ele não permite que você faça tudo. E aí, até dos condenados ele tem misericórdia, porque ninguém sofre no inferno mais do que o justo, ninguém sofre. Então lá tem vários graus de sofrimento, pelo que eu entendi. E, e aí, por misericórdia, Deus também para de enviar a graça. Aí outra coisa que ela falou, Deus ama, Deus corrige aquele que ele ama. Então ela falou assim, teve uma hora que eu não entendi direito, mas ela falou assim, que se Deus tivesse mandado uma dor para ela, uma cruz para ela, teria sido bom. Ela viu, ela confirma o que a gente sempre fala aqui, que a cruz é maravilhoso, que a cruz é salvação. E que dá, aí Jesus fala no livro do céu, do coração dele sai duas setas, uma de cruz, uma cruz para as almas se converter e outra para as almas que já estão na graça, para participar da redenção, para a gente participar da redenção e salvar almas. O sofrimento salva, né? E aí, se ele tivesse mandado cruz para ela, seria um sinal de amor, de misericórdia dele. Aí mas ela estava muito obstinada nas ideias dela, né? na vontade dela. E aí ele fala assim, aí o que a Aline falou, né? Que Deus deixa de enviar graça por misericórdia. Aí eu vi uma situação essa semana que eu vi claramente isso. Claramente o que ela falou, exemplificando o que ela falou. Uma pessoa queria fazer tatuagem, uma pessoa quer fazer tatuagem. E o pai não quer que a pessoa faça a tatuagem, não quer que faça. E aí eu fui e falei assim, mandei mensagem, falei assim, ó, não faça tatuagem. O pai não quer que você faça tatuagem. Seu pai não quer que você faça tatuagem. Por favor, não faça. Não desobedeça seu pai. Honra seu pai. E a pessoa fala, não, mas não tem problema. O Papa Francisco falou que não tem problema fazer tatuagem. Aí, isso é um sonho meu. Eu tenho esse sonho. Eu quero realizar esse sonho. E aí eu expliquei sobre a obediência. Eu falei assim, você desobedecendo seu pai, desonrando seu pai, você está desonrando a Deus. Seu pai é representante de Deus aqui na terra. O pai tem uma importância assim, gigantesca, espiritual. Ele é a representação de Deus. Se você desobedece seu pai, está desobedecendo a Deus. Indiretamente, expliquei. Mandei várias passagens da Bíblia. Mandei um estudo bíblico falando que a tatuagem não é em si, assim, né, um pecado assim em si, mas assim, lá no Antigo Testamento era, mas que a gente hoje vive na lei da graça, mas que na hora de tomar essa decisão, não, o Evangelho não fala, né, claramente que não pode fazer tatuagem no Novo Testamento. Mas que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, em que sentido você daria glória a Deus fazendo uma tatuagem no seu corpo? Que fosse uma cruz, que fosse a imagem de Cristo, né? Aí tem que pensar muito. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, mandei várias coisas, expliquei, conversei, aconselhei, falei, conversa com o padre, conversa com seu pai direito. Por favor, antes de tomar essa decisão, falei. Conversei com o pai da pessoa, e ele falou assim, olha, se ele fizer, eu vou ficar contrariado o resto da minha vida. Eu vou ficar contrariado o resto da minha vida. Vai ser uma amargura para mim constante.
eu não quero, não quero, não quero, não quero, não desejo isso. Mas eu já conversei com ele, os dois conversaram, e ele falou assim, ele não abriu mão. O filho não abriu mão, falou assim, é um sonho meu, eu quero fazer, não tem problema, é um sonho. E aí eu falei assim com o pai dele, eu falei, mas como que o senhor está? O senhor aceitou isso? Não aceitei, mas ele não aceita, ele não quer abrir mão. Nossa, doeu tanto porque a pessoa não quer abrir mão de sua vontade para fazer a vontade de Deus. E eu deixei claro, né? Falei. E aí o pai dessa pessoa falou assim: não fala mais nada com ele. Cala. Não fala mais nada com seu irmão. É meu irmão. Eu não queria contar, mas é meu irmão que quer fazer tatuagem. Não fala mais nada com seu irmão. Fica calada. E eu falei: tá bom, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, não vou falar mais nada. Aí eu, né, como eu tinha falado tanto da obediência, eu ia ser a primeira a obedecer, né? Obedeci, falei, tá bom, não vou falar mais nada. Mas eu chorei, fiquei muito assim preocupada, rezei muito por ele, ainda estou rezando, estou pedindo a Deus que ele não faça. E aí eu vi essa aqui, Jesus falou para mim, tipo assim, Jesus falando para mim, minha filha, não fala mais nada. Eu vejo Jesus em tudo. Então, quando meu pai falou para mim, não fala mais nada com seu irmão, eu vejo Jesus falando, não fala mais nada com seu irmão. Vai ser pior. Porque se você falar, quanto mais ele tem consciência do que ele está fazendo que é errado, mais vai ser perigoso para a alma dele, arriscado para a alma dele, porque ele tem consciência, ele está obstinado na vontade dele, no desejo dele, e ele não quer fazer a minha vontade. Ele quer fazer a vontade dele, porque a minha vontade você deixou claro para ele. O pai dele, o seu pai, é eu na terra. E seu pai falou claramente que não quer. E ele não quer obedecer. E eu ainda falei para ele, ó, não é a tatuagem em si, é a desobediência. Falei para ele do pecado original, falei assim, olha, assim, a experiência que Adão e Eva tiveram, o pecado original não foi em si o comer o fruto, mas uma experiência que Deus não queria que eles tivessem naquele momento. E eles desobedeceram, então a vontade deles foi contaminada. O pecado é a contaminação da nossa vontade, que a nossa vontade se rebela contra Deus e se obstina naquele desejo nosso. E a gente não consegue abrir mão. E obstina na nossa vontade de fazer a nossa vontade e não a de Deus. É a contaminação da vontade, o pecado. E aí é esse o exemplo de quando Deus fala assim, para de enviar a graça para não piorar a situação da alma que está já obstinada. Então, se eu continuar falando com meu irmão, continuar falando, continuar e ele continuar obstinado, é pior para ele. Então, Jesus falou, deixa, não fala mais nada, agora reza. Só rezo agora, só rezo. Só rezo, porque o que eu fiz foi uma coisa assim muito clara, né? O que eu falei, o que meu pai falou é muito claro que não é a vontade de Deus que ele faça. Quanto mais a gente deixar claro que não é e ele continuar obstinado é pior. Então agora deixa Deus agir no coração dele. A minha mãe reza muito, eu vou rezar e Deus pode transformar o coração dele, mudar essa ideia, ou mandar alguma cruz para ele, eu pedir alguma coisa para ele mudar de ideia, nem que seja no último segundo. E aí é isso. É esse exemplo, né, que eu tenho para falar, que eu vi como esse exemplo de quando Deus tem que deixar a alma assim mais. Eu penso assim, ele deixa a alma no silêncio, né? Deixa ela pensar agora. Você já falou? Se você falar mais é pior, então deixa ela pensar. Vai acontecer alguma coisa. Agora é Deus que vai agir. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.